Meu mano, mais uma aula aqui do curso gratuito de Excel do Gorgonoid. Vou estar fazendo a aula 2 aqui, caso você não tenha visto a aula um já tá aqui no canal. Como eu já disse também no primeiro vídeo, eu sei que esse tipo de conteúdo aqui ele não vai ser muito acessado, quiçá será acessado, né? E no primeiro vídeo meio que já se comprovou isso daí. Mas enfim, eu preciso aprender sobre Excel, achei essa forma de estar podendo aprender gratuitamente, resolvi compartilhar com vocês, já que o Gorgonoid é uma pessoa aí do meio da maromba e tudo mais, que empreende, então tem assim autoridade para estar falando sobre essa questão de planilhas, né? Então eu resolvi aprender com ele aí, convido você a estar aprendendo aqui junto comigo enquanto você assiste esse vídeo, tá bom? E é por isso que eu te peço o seu like para você também se inscrever no canal, porque como eu sempre te digo, meu mano, isso daí não te custa nada e me ajuda bastante, tá bom? Eu assisti um pouquinho aqui do começo do vídeo dele, onde ele fala que ele não vai vender curso ou qualquer coisa assim do tipo. Até poderia colocar aqui de novo para assistir com vocês, só que eu não tô afim, tá? E basicamente assisti um pouquinho só porque eu pensei que tava gravando e no final das contas não tava porcaria nenhuma, né? Mas enfim, vamos aqui pra aula. Legal. Aí ela custa 15 mil. Aí tá aqui. Aí que vamos supor, você coloca aqui, ó, quantidade. É só o nome, tá? Lembrando que isso aqui é texto. Aí você vem aqui e coloca valor unitário. Aí você vem aqui e coloca total. Com aquilo que eu expliquei na primeira aula, você já deveria conseguir fazer isso aqui sozinho. Aqui, ó, quantidade aqui 2. E para fazer isso aqui não precisa de conhecimento avançado, não. Mas vamos lá, ó. Vamos inventar outra marca aqui, ó. Remada guiada. Ah, não tá cabendo aqui, pô. É só aumentar aqui, isso que eu já mostrei também. Beleza? Aí vamos supor, remada guiada é um. Aí aqui, ó, supino articulado. Um também. Aí aqui, ó, remada guiada 12 mil. Tô inventando aqui, tá? Ah, mas isso aqui é dinheiro, que fica mais organizadinho. O que, que você faz? Você pode clicar nessa coluna aqui, é tudo que for número, ele vai entender como dinheiro se você clicar nesse ícone aqui, ó. Tá vendo? Eu vou clicar aqui, ó. Pá. Aí, ou seja, como você quer texto, ele não vai formatar um texto como dinheiro, né? Mas o que é dinheiro, ele vai formatar. Então, também posso fazer isso aqui, ó. Clica aqui nessa coluna inteira, ou seja, a coluna H, e vem aqui. Aqui, por exemplo, ele tá mexendo no Docs do Google, tá? Eu tô utilizando o Excel, então se você estiver utilizando o Excel, provavelmente o seu painel aqui de ferramentas está diferente do dele. E coloca em número. Depois eu vou ensinar também como fazer outras formatações, formatação personalizada, mas vamos por partes, né? A gente tem que ir para algum lugar. Ah, o supino articulado é 13 mil. Tá vendo? Escrevi só 13, ficou errado, é 13 mil. Tá vendo? Pode ver que eu não precisei escrever R cifrão, né? E nada aqui. Aí beleza. Aí eu vou colocar, continuar aqui, ó. Leg press. Aí é um leg press. Aí o leg press é 17 mil. Aí aqui vai ter, sei lá, um banco Scott. Aí vai ser dois bancos Scott. Colocando três bancos Scott. Colocando variado aqui, gente, só pra fazer sentido aqui as coisas. Ah, o banco Scott é mais baratinho, é 5 mil. Aí o que eu quero fazer aqui? Eu quero colocar o total. Aí, igual eu falei, você tem que saber um pouco de matemática básica, né? Ou seja, eu tenho dois. Vou fazer bem devagar aqui, porque ele não sabe o nível das pessoas que estão assistindo, né? Eu tenho dois. Cada um custa 15 mil, então aqui tem que ter 30 mil. Já expliquei pra você como é que faz, né? Coloca aqui igual. Sinal de igual, Ah lá, e já até sugeriu aqui, ó. Toda vez que o Google Planilha sugere alguma coisa, se você der um Enter, ele ele vai vai automaticamente. colocar esse comando que ele escreveu aqui de cinza, tá vendo? Mas eu vou fazer aqui manualmente, ó. Esse vezes esse. F5, F5 vezes G5. E dou um Enter. Pá. E ele também tá sugerindo completar tudo aqui, que ele é inteligente, tá vendo? Ele vai entender que você quer multiplicar isso aqui em todos. Se você der um OK, ele vai fazer isso. Mas eu não vou fazer isso, tá? Então eu vou apertar ESC, ó, apertei ESC e ele não fez nada. Quando eu copio, vamos lá também, alguns detalhes, né? Quando eu copio um texto aqui, gente, olha só. Quando eu copio um texto, Ctrl C, e colo, ele copia e cola o texto. Quando eu copio uma fórmula, presta atenção, ele vai pegar todos os endereços e fazer de maneira relativa. Por exemplo, olha que interessante o que eu vou falar aqui, tá? Presta muita atenção. Ó, aqui eu não tenho o endereço F5 e G5, então se eu copiar isso aqui e deslocar para cá, vai dar pau, mas eu quero que você entenda que vai dar pau. Ó, pá. O que ele fez? Ó, ele não pegou esse vezes esse? Então se eu pegar isso aqui e copiar para cá, ele vai fazer o quê? Esse vezes esse. Porque esse aqui é o valor, essa aqui, ó, isso aqui é onde está escrito a fórmula, e ele vai pegar referencial a ele, ó, ele vai pegar aqui, ó, uma à esquerda e mais uma à esquerda. Então o que ele fez nessa aqui? Ele pegou 15 vezes 30 mil. Aí deu quanto aqui, ó? 450 milhões. Entendeu? Só que se eu pegar e fizer para baixo, aí ele vai fazer o quê? Esse vezes esse. Porque ele pegou essas duas referências aqui baseado nessa. Então se eu pegar aqui, ó, copiar e colar aqui, como tem uma fórmula aqui dentro, ele vai entender dessa maneira. Ah, mas como que faz se eu quiser copiar o texto que está aqui dentro? Por exemplo, se eu quero pegar esse número aqui, ó, 30 mil, e jogar aqui. Por que foi zero ali? Eu copiei, Ctrl C e Ctrl V. Porque ele está tentando copiar esses dois do lado aqui. Espero que você tenha entendido.
tá bom? Uhum. E se eu quisesse copiar esse número? Aí tem um macete, ó, você vem aqui, dá Ctrl C, e aqui você aperta Ctrl Shift e V. Ah, ele trouxe Ctrl o valor, é Shift só um V. número aqui, ó. Ó, se você Entendi. observar aqui, ó, eu tenho só escrito aqui 30 mil, ou seja, ele perdeu toda a referência que eu tinha ali de fórmula, tá bom? Então, outra maneira também, aparece esse quadradinho aqui, você pode arrastar ele, ó, clicar e arrastar. Aí ele vai fazer o mesmo raciocínio. Beleza? Ctrl Espero que você Shift tenha V, entendido. essa daí Então, não ó, sabia se eu não, hein? pegar aqui, copiar e colar, ele já vai entender, ó. Essa pegou essa pegou essa pegou essa pegou essa. Tranquilo Beleza? demais. Aí aqui, gente, pelo que eu ensinei até agora, se eu quiser somar isso aqui, ó, esse microfone que tá enchendo o saco. Agora ficou bom. Acho que era Pode sinal ser de possível igual, eu ver, tenho que escrever total, algum bagulho enfim, se eu assim. fizer aqui igual, pode ver que ele já escreveu um negócio, que é soma, que eu ainda não Soma. expliquei o que é. Mas mesmo sem saber o que é soma, eu já expliquei um jeito que daria pra resolver isso aqui, que seria o quê, ó? Esse mais, esse mais, esse mais, esse mais, esse. Resolve seu problema, Ia pelo dar menos por muito enquanto. trabalho. Mas se fosse uma planilha gigantesca, já ia ficar bem chatinho de fazer. Ou seja, se eu Exato. somar isso aqui tudo, eu tenho aqui 87 mil reais. Que é o quê? Já multiplicou esse por esse e depois somou todos aqui. Tranquilo? Só que vocês viram que o Excel, que no caso o Google Planilhas, ele quis te dar uma sugestão. Com apareceu um negócio ali escrito soma, que já parece que ia fazer isso aqui para mim automático. Certo? Então, a gente já consegue fazer algumas coisinhas aqui e brincar bastante. Só que antes de eu continuar com essa parte aqui, eu queria explicar para você como que fixa uma célula. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos supor que essas máquinas aqui fossem importadas e esse valor que não fosse em real, fosse em dólar. Opa, agora vai ficar caro. Então vamos fazer uns valores mais próximos da realidade aqui, ó. 5 mil dólares, 3 mil dólares, 2.500 dólares. Esse leg price aqui é 5 mil dólares, esse bank spot aqui é 1.000 dólares. Tô dando um exemplo aqui, exemplo. E aí, cara, você vai vir aqui e vai escrever aqui, ó, o valor do dólar. Quanto que tá o dólar hoje? Já tá 5,30. Tô inventando aqui, tá? Os dólares tá 5,30. Aí você vai pensar assim, então beleza aqui, ó, valor, aí eu vou escrever aqui, ó, valor em dólar e aqui valor em real. Então isso aqui já não faz mais sentido, eu vou deletar. Esse aqui tava multiplicando esse por isso. Agora eu preciso saber o valor em real. Aí olha o pepino aqui. Muita gente resolve esse problema aqui do jeito errado. Mas eu vou explicar aqui o jeito certo, ó. Igual esse vezes esse, certo? Se eu der um enter aqui, esse primeiro aqui tá certo aqui, ó. 5 mil Putz, o vezes segundo vai dar 5,30, errado. 26.500. Esse aqui é o preço em real desse produto aqui. É uma máquina da Hammer. Cara aí, ó, por exemplo. Tô dando um exemplo, tá, gente? Aí você pensa, pô, então é só eu copiar aqui e colar aqui. Aí vai dar pau. Negativo. Por que que deu esse pau? Vocês vão entender, ó. Dei 2 cliques aqui, ó, ele multiplicou esse por esse. Se eu vier aqui e dar 2 cliques, o que ele vai fazer? Ele vai descer um aqui e vai descer um aqui. Se eu pegar esse aqui, ele vai multiplicar um texto por um número. Você consegue perceber que esses valores aqui não faz sentido? Eu queria multiplicar todos por esse. Aí você pode vir cá, então eu vou fazer manual. Esse aqui é o quê? É o G3, é o G2. Então aqui é G2. Esse aqui é o quê? G2. Aí eu vou fazendo manual. Esse aqui é G2. Fazendo manual. Esse aqui é o G2. Vou fazendo manual. Só que mesmo assim, cara, se eu fosse continuar essa lista aqui, agora que vai ter agachamento. Gaiola de agachamento. Vai ter 2 gaiolas de agachamento. Ela custa 500 dólares. E aí eu vou copiar essa forma aqui. Vai dar pau. Por quê? Eu entendi. Você entendeu o que eu quis dizer. E você entendeu o que eu quis dizer. Nós estamos pensando igual. Eu falei assim, caramba, tinha que ter um jeito de deixar esse valor aqui fixo. Tem jeito de fazer isso? Tem. Que é o comando cifrão. Opa, apertei Shift 4 que apareceu a propaganda. Mas enfim, toda hora que eu fizer o cifrão vai dar errado. Então, cara, eu consigo congelar essa célula aqui de maneira muito fácil e deixar essa aqui maleável. Então agora eu vou mostrar pra você como que faz isso. Um jeito de burlar isso também, o dólar é 5,30. Aí eu vou lá e venho aqui, ó, igual essa vezes 5,30. Aí beleza, vai dar certo, olha só. Ó. Porque olha só, ele tá pegando essa vezes 5,30, essa vezes 5,30, essa vezes 5,30. Mas o dólar agora é 5,40. Você reparou que aqui não mudou? Óbvio que não vai mudar. O Excel, ele não tem poder de ler a sua mente. Então, se você observar aqui, ele tá fazendo vezes 5,30. Como é que ele vai saber que você tá querendo que esse 5,30 seja esse valor que tá aqui? Aí você vai vir aqui e vai ver o mesmo problema. Então é esse aqui. Aí eu clico aqui. Aí na hora que eu arrastar, vai dar pau de novo. Copiei e colei. Tá? Ctrl C, Ctrl V. Aí fudeu. Então, você já entendeu o problema, eu vou te dar a solução. A solução, gente, é o seguinte. Eu clico aqui e aperto. Ó, tô com nada, tá tudo solto. Ó, eu cliquei na célula G2. Quando eu apertar F4, Quando apertar vai ficar só um cifrão na frente do 2. Se eu apertar F4 eu fico sem nada. mudo. O que quer dizer esse cifrão? Esse cifrão, ele tá congelando a coluna ou congelando a linha, tá? Então, quando eu aperto
Ai, quando aperta F4 eu fico mudo. Foi foda. Mano, mas deu pra entender, né? Que ele congelou aqui o negócio. Cara, ele continuou mudo, velho. Boa, professor. Tá, preula. O cara tá até agora mudo. Não, meu, não. Caramba, ele ficou até agora mudo. Valor em real, ok. Bom, mas deu pra entender, né? É, velho, dá vontade de não fazer porra nenhuma de curso, né? Olha, tempo que eu perdi aqui, mano. Será que você me conhece? Eu tô treinando força, buscando equilíbrio. Porque além. Cara, eu vou continuar aqui. Essa parte que ficou muda aí, não sei se eu edito. Mas enfim, o F4, é porque o F4 aqui tava como um atalho pra mutar tudo. Porque eu não tô acostumado a fazer aula de Excel, né? Então tem vários atalhos aqui nas teclas F, que é pra monitorar coisas do OBS, né? Então assim, eu acabei mutando aí, apertando F4. Mas vou dar uma repetida aqui. O F4, então, ele vai alternando, né? Entre o se eu quero congelar os dois, se eu quero congelar a linha ou se eu quero congelar a coluna. Aí você pode estar se perguntando assim, quando que eu quero congelar só a coluna ou só a linha? Cara, aí tem exemplos específicos que a gente precisa disso, tá bom? Eu não vou fazer isso aqui agora, porque para o que a gente está fazendo aqui, não vale a pena, tá bom? Não vale a pena eu explicar isso agora, que vai ficar muito confuso. Mas basicamente, então, se eu apertar F4, com uma célula selecionada, eu tô com o F aqui, ó, eu cliquei aqui, se eu apertar F4, ele vai mexendo nele, se eu apertar aqui e apertando F4, ele vai mexendo na de cá, tá bom? Então, eu tenho isso aqui, cara, para você fazer aí e fazer um teste, tá bom? Então, sempre que eu quiser pegar um valor estático aqui, gente, e, cara, tem muita gente que não sabe usar isso aqui, tá? Aí, por causa disso, a pessoa fica fazendo, sabe o quê? Insere uma coluna, botão direito, inserir uma coluna à esquerda. Aí o cara vem aqui e coloca aqui, ó, 5,40, 5,40. Tô falando isso, gente, porque eu trabalho com muita gente. Já vi sócio meu que conhece pouco de Excel e fazer isso aqui, entendeu? Esse aqui é o valor do dólar. Aí, quando o dólar muda, aí dá uma confusão danada, entendeu? Então, assim, tô dando Ctrl Z aqui, tá? Então, tô voltando aqui. E aí, o que eu fiz? Eu pedi pro chat GPT falar pra mim quais são as fórmulas mais usadas, tá? E aí, o que eu vou fazer? Não tem como, gente, fazer uma aula Lembrando, quando fica preto, é porque eu tô mexendo na minha planilha aqui, tá? completa com tudo e colocar tudo aqui nesse tempo. Mas eu vou deixar essa planilha do jeito que ela tá aqui para vocês usarem ela também como referência, tá? Então aqui, ó, o que tá, eu usei cifrão aqui foi essa aqui, tá bom? Vou deixar até aqui em cima, aqui, ó. Ah, e vamos supor que tá em dólar, né? Mas aqui eu quero colocar em moeda do dólar mesmo. Então como é que eu faço aqui, ó? Eu vim aqui em formatar, número, aí aqui em financeiro, tá vendo, ó? Tá aparecendo o quê? Tá aparecendo moeda, aí só que a gente tá no Brasil e moeda aqui no Brasil é assim. Como é que eu faço então se eu quiser colocar dólar? Aí eu venho aqui, ó, moeda personalizada. Aí eu posso escolher, ó, real brasileiro, real não sei o quê, enfim. Eu posso vir aqui e colocar dólar americano. Tá bom? Eu clico aqui e mando aplicar. Tá vendo? Aí essas aqui agora tá em dólar americano. Só que agora eu vou mostrar um pau aqui de propósito. Eu vim aqui, Pera aí que eu vou acender a luz aqui. BMO agora pra vocês poderem me enxergar. adicionei outra máquina. Presta atenção no pau. Vamos ver se vai dar esse pau que eu tô pensando, né? Sei lá, Smith Machine, né? Tem um Smith Machine, aí 200 aqui. Observa que ele ficou em real. Tem como eu fazer isso aqui e aplicar aqui? Sim, eu posso vir aqui copiar, Ctrl C, vir aqui botão direito, colar especial, somente a formatação. Tá vendo aqui, ó? Ctrl Alt V. Então se eu vier aqui apertar Ctrl Nossa. Alt V, ele copiou a formatação, que tá em dólar. Vou dar Ctrl Z para voltar antes. E tem um botãozinho também que você faz isso aqui, ó, que chama esse pincelzinho aqui, ó, esse rolo de pintura. Então se eu vier aqui, clicar nele, clicar nesse rolo, onde eu passar o rolo, onde eu passar o rolo vai pegar essa formatação, ó. Vou passar aqui de propósito, só para errar, ó. Vai virar tudo dólar. Viu? Então, você pode dar Ctrl Z aqui. Você pode facilmente fazer isso. Você pode vir aqui, seleciona o rolinho aqui e aplica onde é que você quiser. Aí se eu quiser aplicar em um monte aqui de uma vez, eu posso fazer isso. Aí, ou seja, agora se eu digitar aqui um número aqui, ó, ele já vai vir em dólar. Lembrando que esse rolo de formatação vale para tudo, tá? Por exemplo, vamos supor que essa célula aqui tivesse com a letra vermelha e verde. Se eu vir aqui e clicar nesse rolinho e fazer isso aqui, ó, ele vai copiar tudo, tá vendo? E eu também posso fazer, ó, Ctrl C e vir aqui apertar Ctrl Alt V. Quando eu faço isso, eu não copio o conteúdo, eu copio só a formatação, beleza? Tem isso daí no Então vou deixar Excel? isso aqui assim, que agora, por exemplo, aqui, ó. Aqui, gente, tá fácil, é só vir aqui e centralizar. Mas se tivesse feito várias coisas aqui,
Aí ia ser chato. Aí o que que você faz? Você vem aqui, vai no rolinho e passa o rolo aqui. Lá ele, beleza? Então, mais algumas dicasinhas que eu coloquei aí. Então eu vou deixar essa planilha aqui pra gente não perder esse raciocínio aqui e você poder salvar, tá bom? E vou até colocar outra tela aqui. No Excel é um pincel, tá? A gente ter uma visão mais ampla do que a gente está fazendo aqui, certo? Então, vamos lá então, vamos mostrar Aí, como aí você vai escolher se você vai querer passar o pincel ou se você vai querer passar o rolo. é que usa algumas fórmulas aqui. Aqui eu vou copiar essas duas aqui, ó. Se eu copiar, lembra que como aqui tem fórmula, não vai vir o conteúdo. Se eu quiser colar o conteúdo, eu aperto o quê? Ctrl Shift V. Só que não é verdade isso aqui, ó, que é $200. Esse aqui tá muito errado também, essa máquina seria bem mais cara, seria uns $6.000. Tá bom? Ele é mais cara. Não, se bem que não tem, seria uns $3.500. Tô imaginando que eu tô pegando da Hammer aqui, tá bom? Então eu vou vir aqui, se eu copio aqui, como tem fórmulas aqui dentro, se eu der Ctrl V normal, vai vir com a fórmula dentro já arrastada aqui, o que é fixo e o que não é, tá vendo aqui, ó? Olha lá, o dólar aqui ficou fixo. Beleza? Essa dica aqui, cara, é muito da hora esse negócio do F4, tá? E agora, vamos lá. Eu quero fazer a soma. Eu quero fazer aqui uma coluna, aqui seria aqui, ó, total. Eu quero aumentar... Opa, coisa errada aqui. Eu quero aumentar o tamanho dessa letra. Eu posso vir aqui e aumentar o tamanho da letra, certo? Aqui, ó, aumentar apertando mais, ou posso apertar Ctrl Shift e o botãozinho de maior aqui do teclado. Eu consigo aumentar e diminuir também. Mas não tem problema, você pode vir aqui apertando mais aqui, não faz diferença nenhuma não. Eu quero colocar aqui o total, quero colocar em negrito, se eu apertar Ctrl B vai ficar em negrito também. Eu sei muito atalho de cabeça, gente, porque já são anos aí nessa merda, né? Mas tem vários atalhos. Se você quiser passar o mouse aqui, ele fala qual que é o atalho, tá vendo? Ó, Ctrl B, ó, Ctrl I, é itálico, tá vendo? Então tem várias formas aqui, ó. Aqui também mostra outra forma, ó, Ctrl Shift mais também dá zoom aqui, ó. Ctrl Shift mais, ó. Então, inclusive não funcionou aqui não. Funcionou aqui não, mas ele tá falando que olha lá. Ctrl Shift, não, Ctrl Shift ponto. Que Ctrl Shift ponto é o símbolozinho de maior mesmo, Ctrl Shift ponto e Ctrl Shift vírgula. Eu que li errado, tá bom? Aqui eu quero colocar soma, eu posso apertar aqui igual, escrever soma, abro parênteses e seleciono o intervalo, que é daqui até aqui. E fecho parênteses. E dou enter. O que ele fez? Ele somou tudo que tá aqui. Lembra que eu falei que se fosse colocar um mais o outro ia dar um trabalho danado? Então assim, quando você faz isso, o problema é que você tem que ter certeza que aqui é o final da sua planilha. Porque senão, se eu quiser inserir mais coisas aqui, vai dar problema. Tá vendo? Como é que eu faço pra inserir outra máquina aqui? Eu vou ter que vir aqui, clicar em inserir uma linha acima, botão direito, inserir uma linha acima. Provavelmente ele vai entender, vamos ver se ele entendeu. Tem dois cliques aqui, ó, não entendeu. Ele não entendeu que essa linha tá aqui. Mas se eu tivesse adicionado uma linha aqui no meio, ele vai entender, ó. Inserir uma linha acima. Ele vai entender, ó. Se eu adicionar um valor qualquer aqui, ó, ele somou, tá vendo? Mas como aqui tava no final do intervalo, ele não entendeu que você queria somar aqui, pode ver que ele pegou só daqui pra cima. Então você tem que ter esses cuidados, tá bom? Você tem que ter esses cuidados pra sua fórmula não ter problema, mas como eu tô explicando como é que faz tudo aqui, você já vai pegando essas maldades aí. E, cara, toda vez que uma fórmula não retorna aquilo que você espera, dá 2 cliques nela. Você vai pegando essas maldades, é osso. Ela e tenta entender o porquê que não tá retornando. Isso é uma dica, tá bom? Então vamos lá. Mas também, ó, tem outra fórmula. Vou colocar uma fórmula aqui de média. Não faz sentido eu colocar média aqui, gente, porque aqui já tem o total do somatório das máquinas pela quantidade. Então, isso vezes isso deu 54. Mas se eu quisesse fazer assim, eu quero saber qual que é a média dos preços dessas máquinas aqui. Ué, eu posso vir aqui e escrever igual média, só que tem que ser com acento, tá? Porque tá em português. E abro parênteses. E aí eu coloco essas máquinas aqui, eu seleciono ela, e fecho parênteses e dou enter. Ou seja, a média das máquinas, então, tá saindo aqui por 15.814. É muito importante, às vezes, você saber a média, por quê? Por exemplo, aqui tem um universo aqui com quantas máquinas? Já sabe como é que faz, é só vir aqui e colocar igual. Quantas máquinas tem aqui? Soma. Pego esses aqui, fecho parênteses. 11 máquinas. Então eu tenho 11 máquinas e a média é 15.814. Então isso aqui é muito bom pra você fazer uma estimativa. Por exemplo, eu quero fazer uma estimativa aqui, ó, estimativa. E se eu tivesse 50 máquinas? Ué, é só eu pegar e fazer o que aqui? Igual isso vezes isso, eu vou ter uma estimativa. Se for comprar, por mais que eu não tenha completado isso daqui, se eu for comprar 50 máquinas, pela média que eu já fiz aqui de máquinas diversas, vai dar próximo de 790 mil. Não. Tá errado. Vai dar um valor próximo, porque isso daqui é a média. Tá, entendi. R$1.000, cara. É assim que a mente do engenheiro trabalha, tá? Por quê? Você rapidamente aqui consegue... É óbvio que o preço aqui pode ir para 800 mil ou ir para 750 mil, mas você já bate o olho e já tem uma noção, entendeu? E qual que é a média em dólar? A média em dólar aqui, então, ó, média em dólar é igual a média, abre parênteses, pronto. Fecha parênteses. Aqui eu não quero completar, não. Então aperto ESC, tá bom? Então a média em dólar tá dando isso daqui. Beleza? Então, já mostrei duas fórmulas aqui, ó. Vou escrever aqui, ó. Aqui eu vou escrever a fórmula soma, abre e fecha parênteses. Aqui eu usei qual fórmula? Média. Vou fazer isso aqui, gente, só para ficar didático quando você baixar aí, tá? Aqui também eu usei a fórmula média. Tá bom? E quando você tiver baixado ela aí, você dá 2 cliques aqui. Beleza? E quando você der 2 cliques aqui, você vai ver o que tem aqui dentro, tá bom? Então vamos continuar vendo mais algumas fórmulas aqui.
Igual eu falei, gente, eu só coloquei no chat GPT aqui as fórmulas pra eu ir explicando. Então já vamos lá. Então agora eu quero ensinar vocês a fazer uma fórmula que é muito legal. Deixa eu ver se já vale a pena a gente fazer ela aqui, que é a fórmula si. Mas pra fazer a fórmula si, a gente... Cara, eu não entendi não, velho. Porque, pô, se 11 máquinas deu 15 mil, 50 máquinas vai estar... serão 15 vezes 5 vai dar 75. Então vai dar por volta de 70, 80 mil reais que ele vai gastar com 50 máquinas, sendo o valor de média, que é o valor em real. Não 800 mil, entendeu? Eu acho que aqui ele acabou fazendo... Mano, foi isso que eu entendi, tá? Se você tá aí comigo nesse negócio... até esse momento do curso, né? Deixe sua opinião aí se você entendeu o que ele quis dizer. Porque eu acabei entendendo outra coisa. tem que explicar outro conceito. Matemática. Na matemática, vamos abrir o pente aqui. A gente tem alguns parâmetros para fazer comparações, que é o quê? Igual, diferente, Isso. maior ou igual, menor ou igual, maior ou menor. e mais o quê? Igual, diferente, maior... Ah, tá. Maior e menor. Tem essas comparações que eu posso fazer aqui. E essas comparações só podem ser o quê? Ou elas são verdadeiras, ou elas são falsas. Falsos. Entenda verdadeiro, gente, como o número 1. Isso vai ajudar vocês no futuro. E falso como 0. Então vamos lá, ó. Uma coisa besta aqui, ó. 3 é igual a 2. Isso aqui é verdadeiro ou falso? Isso aqui é Falso. falso. 3 é diferente de 2? 3 é diferente de 2? Só você ler. Sim. 3 é diferente de 2? 3 não é igual a 2, então 3 é diferente de 2. Então isso aqui é verdadeiro. É maior ou igual a 2? Quando eu coloco maior ou igual, é só você ler o que eu tô falando, ó. Maior ou igual. 3 é maior que 2? Sim, então já é verdade. Ou seja, aqui ele tá pegando maior ou igual. Tá bom? Então essa afirmação aqui também é verdadeira. Agora, 3 é menor ou igual a 2? Só você ler. 3 é menor que 2? Não. 3 é igual a 2? Não, então isso aqui é o quê? Falso. 3 é maior que 2? Verdadeiro. 3 é menor que 2? Opa. 3 é menor que 2? Falso. Ou seja, Ali no maior ou igual era pra ser falso, viu? Só que ele botou verdadeiro. comparando o 3 e o 2 aqui em várias alternativas, esse valor pode ser verdadeiro ou falso. E lembre-se que toda vez que é falso é como se tivesse um 0, e toda vez que é verdadeiro é como se tivesse um 1. Então tá vendo aqui, ó? Então, verdadeiro é 1 e falso é 0. Isso vai ser muito útil se você for ficando mais expert em Excel, porque isso aqui é lógica, isso aqui Legal. é uma lógica booleana que chama, tá bom? Isso aqui é eletrônica digital, só pra vocês terem noção. Então, mais pra frente a gente vai ter que ver alguns conceitos aqui à medida que o negócio for aprofundando. Eu consigo fazer essas comparações aqui? Consigo. Olha que legal, ó. Vou escrever aqui para ficar salvo também para você entender. Então, ó, como é que eu escrevo igual no Excel? Primeiro, várias vezes eu vou ter que colocar uns macetes aqui para ficar escrito aqui como texto. Então, quando eu quero garantir que uma coisa vai ser texto, eu tenho que colocar ele entre aspas. Então, eu vou escrever aqui aspas, igual e fecha aspas. Por que eu tô fazendo isso? Porque se eu colocar aqui igual, ó, ah lá, ele vai entender que eu não coloquei fórmula nenhuma, ele vai dar pau. Entendeu? Então, eu vou colocar aqui, ó, igual... abre aspas, igual. Aí ele escreveu igual aqui, tá vendo? Tô escrevendo isso aqui, gente, só pra ficar registrado aqui. Como é que eu escrevo igual? Não, eu vou escrever aqui em forma de texto. Todas as comparações que tem, então. Vamos lá. Igual. E aqui eu vou colocar uma fórmula, tá bom? Aqui eu vou colocar maior, menor, maior ou igual, menor ou igual e diferente. Tá vendo que é muito intuitivo? Ó? Igual é o próprio igual. Só que eu tive que fazer um macete, gente, porque o Excel, quando você escreve igual, ele espera uma fórmula. Então eu tive que fazer esse macete aqui para ele aparecer escrito igual aqui, mas não fica preocupado muito com isso aqui, não. Então, vou deixar isso aqui mais para cá também, porque eu quero usar essas células aqui, pra gente brincar. Tá bom? Então aqui, ó, eu tenho essas 6 comparações aqui. E como é que e você vai ver que quando eu fizer essas comparações aqui, eu vou ter um resultado. Então aqui, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou escrever uma fórmula aqui, por exemplo, ó, igual 3 maior que 2. Aí eu quero que você pense aí, 3 é maior que 2? Sim, então o que vai aparecer escrito aqui? Verdadeiro, ó, vou dar Enter, ó. No caso ele apareceu true, porque eu não sei porque essa porra apareceu true, era pra aparecer verdadeiro, porque ele tá todo em português. Mas vamos ignorar isso aqui, true, tá bom aqui, ó, true é verdadeiro, e false é igual a falso, também é igual a 0. Vou deixar escrito assim, só pra ficar anotado aqui, tá bom? Novo curso igual de a 1. inglês aí do Gorgonoid, já tô prevendo. Igual eu falei, eu tô deixando desse jeito aqui embolado mesmo, porque você tá acompanhando o raciocínio aí e você depois vai conseguir baixar essa planilha, tá bom? Então ele apareceu true aqui, por quê? Isso. Porque 3 é maior que 2. Mas aqui, ó, 3 é igual a 2? Igual a 2? Vai aparecer o quê? Falso. Tá bom? Então aqui, ó, igual
3 maior que 2, ele vai aparecer escrito o quê? Verdadeiro. Então, só que a gente já não é mais tão bobo. A gente não é mais tão bobo, tá bom? Então, a gente vai usar alguns conceitos aqui pra gente brincar, tá bom? Então, aqui, ó. Aqui eu vou fazer a operação com igual. Vou centralizar tudo aqui também pra ficar bonitinho. Aqui eu vou fazer uma operação com igual. Aqui eu vou fazer uma operação com maior. E aqui vai ser meus dois números. Então, vou pegar esse aqui, ó. Vou mover, ó. Se eu passar o mouse vai aparecer uma mãozinha, eu vou mover ele mais pra baixo aqui. E aqui eu vou deixar duas letras. A e a letra B. E aqui vai estar a letra A e aqui vai ter a letra B. Então aqui eu vou escrever 10 e aqui eu vou escrever 5, por exemplo. Agora eu vou formatar aqui só para ficar bonitinho. Porque bonitinho é mais legal. A espessura da linha é essa, isso aqui. Vou deixar isso aqui um pouquinho mais vermelhinho, aqui um pouquinho mais clarinho. Aí você vê, ó, já ficou mais bonitinho. Ó. Então eu vou comparar esses dois números aqui, ó. Vou inserir uma linha aqui, botão direito, inserir a esquerda para vir mais para cá. Ficar melhor para você me enxergar aí. Eu vou voltar isso aqui também sem formatação. Aí, ó. Bonitinho, é bom que você já vai praticando isso aqui. Então vamos lá, ó. Eu vou comparar sempre o A com B. Então aqui eu vou fazer o quê? Ó? Igual esse, igual esse. Isso aqui é o quê? Falso. Aqui agora, vamos ver se você é inteligente. Se eu for pegar isso aqui, copiar e colar aqui, o que vai acontecer? Vai dar uma confusão danada, porque ele vai sair descendo os números ali, olha lá. Ó. Lembra que eu falei que ele faz isso? Então, agora que você já é inteligentinho, eu vou congelar esses dois aqui. Então eu vou clicar aqui, vou apertar F4, e vou colocar aqui e vou apertar F4. Porque aí, quando eu copiar esse aqui, e Ctrl C, e colar aqui, Ctrl V, ele tá fazendo sempre com os mesmos números. Por quê? Porque eu congelei ele com o cifrão aqui, gente. Eu poderia escrever cifrão também. F4 é um atalho, tá bom? Mas eu acredito que deu pra entender, porque a gente usou isso aqui várias vezes, pra explicar o negócio do dólar aqui. Então vamos lá. Eu quero, então, fazer essas comparações aqui. Eu quero aqui fazer o igual mesmo. Aqui eu quero fazer o quê? O maior. Então eu vou apagar isso aqui e vou escrever o símbolo de maior. Esse aqui eu vou apagar aqui e vou escrever o símbolo de menor. Ó. Vou clicar aqui. Esse aqui é um símbolo de maior ou igual. É isso aqui mesmo, ó. Apago, escrevo o símbolo do maior, igual, tudo junto. Maior ou igual. Então aqui, ó. O símbolo do... Vou apagar esse aqui. Menor ou igual. E aqui o símbolo do diferente, que é o quê? Maior e menor ao mesmo tempo, tá vendo? Então aqui eu vou até escrever, Tem que ser a prova de... Menor e maior. Maior. Menor. Maior. 5, verdadeiro. 10 é menor ou igual a 5, falso. 10 é diferente de 5, verdadeiro. Então se eu colocar 10 aqui, 10 e 10, ele vai comparar 10 com 10, ó. Então mudou tudo aqui, ó. Esse aqui passa a ser verdadeiro, esse aqui passa a ser verdadeiro, esse aqui passa a ser verdadeiro, esse aqui passa a ser falso, esse aqui passa a ser falso, esse aqui passa a ser falso. Porque 10 não é maior que 10 e 10 não é menor que 10. E 10 não é diferente de 10. Então aqui eu tenho o que aqui, gente? Eu tenho operações lógicas. Isso aqui, ó, chama operações... Na verdade, isso aqui chama comparações, né? Comparações. Certo? Então, a partir disso aqui, eu consigo fazer algumas coisas interessantes. Por exemplo, eu quero que toda vez que esse valor aqui for maior que 20 mil, aqui escreva a palavra caro. Olha só, é uma lógica. Eu tô inventando isso aqui na minha cabeça, mas é uma lógica. Cara, legal, porque eu não sei fazer isso não. Eu acho bem interessante aprender isso. Eu quero que toda vez que esse valor aqui seja maior que 20 mil, apareça aqui a palavra caro. Então já sei que eu vou ter que fazer uma operação lógica aqui com maior ou igual, concorda comigo? Ó, quando isso aqui for maior ou igual a 20 mil, eu quero que apareça a palavra caro. Só que com isso aqui que eu ensinei até agora, não dá para fazer isso. Então aí entra a função se. Que ela, cara, pra você ter noção, essa função se, ela é usada em programação, gente. É a função if, né? Ou seja, a função se. Como é que eu uso a função se? A função se é mais ou menos assim. Quando eu escrevo aqui, ó, igual se, e abro parênteses, aí ele vai ter o quê? A expressão lógica. Ou seja, ele vai fazer uma pergunta, ponto e vírgula. O que é para fazer se essa pergunta for verdadeira? Ele vai fazer o que você colocar depois. E o que fazer caso essa pergunta seja falsa? Ou seja, vai aparecer aquilo que você colocar se aquilo for falso. Então você concorda comigo aqui, ó? Melhor do que mexer nisso aqui agora, vamos fazer isso aqui, ó. Vamos fazer isso aqui, ó. Escrever assim, ó. A é maior que B. Ou seja, ele vai pegar isso aqui e vai escrever em forma de texto. Ele vai falar assim aqui, ó. 10 é maior do que 10. Ou então, 10 é menor do que 10. 10 é igual a 10. Enfim, ele vai pegar esses dois números aqui e vai falar o que ele é. Tá bom? Então aqui agora a gente vai usar a função se. Então vamos lá, ó. Igual se, abro parênteses. Se, presta atenção, as mesmas perguntas que eu fizer aqui, eu vou fazer aqui. Então, se esse 10. número aqui for igual a esse aqui, ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Tem que ser ponto e vírgula. Não pode ter erro, tá? Ponto e vírgula. O que eu quero que apareça escrito aqui? Eu posso fazer o que eu quiser. Ué. Eu posso fazer aparecer aqui, por exemplo, que A é igual a B. Então eu vou escrever. Aí eu abro aspas. Eu quero escrever um texto. Eu quero escrever assim, ó. A
é igual a B. E fecho aspas. Ou seja, isso aqui, gente, é a estrutura lógica. Aqui, ó. Vou até fechar isso aqui, deixar com pau mesmo. Vou deixar aqui do jeito que tá. E vou abrir o Paint porque eu preciso de um quadro aqui pra você entender. Presta atenção. Cara, esse bagulho de programação é bem complicado, velho. Bem complicado. A função se funciona assim, ó. Se, ponto e vírgula, e fecha parênteses. Aqui, eu faço a pergunta. Aqui é se for verdadeiro. E aqui é se for falso. Beleza? Então, ele fez a pergunta aqui. Qual que é a pergunta? A pergunta é: B6 é igual a C6? Ponto e vírgula. Se for verdade, eu quero que escreva A é igual a B. Então, eu vou aqui agora apertar ponto e vírgula de novo. Porque agora eu vou escrever caso seja mentira. Então eu tenho que pensar na outra hipótese. Aí eu vou escrever A não é igual a B. E vou fechar aspas. E vou dar Enter. Então, visualiza aqui, ó. Se B6 for igual a C6, ele vai escrever o quê? A é igual a B. Se isso aqui não for verdade, ele vai escrever o quê? A não é igual a B. Eu vou dar Enter. Poderia colocar correto e errado, entendeu? Ali nas palavras também, nos textos. Então, olha aqui, ó. Ele escreveu o que aqui? A é igual a B. Vamos colocar 12 aqui para ver o que vai acontecer? 12. 12 é igual a 10? Não, então ele vai escrever outra coisa lá. Deixa eu aumentar a coluna aqui, ó. Entendi. Tá vendo o que ele fez? Basicamente, gente, a função se, ele pega essa função crua aqui, essa função seca, e faz o que com ela? E personaliza o que você quer que apareça, caso ela seja verdadeira ou caso ela seja falsa. Entendeu? Então, ó, aqui eu posso fazer a mesma coisa. Posso vir aqui. Cara, tem a função de formatar a questão da célula, né? É cédula ou é célula? Qual que é o nome desses quadradinhos? Agora eu esqueci. Deixa eu ver se eu consigo ver o nome aqui. Cara, enfim, o nome desses quadradinhos aí tem o nome e é mó legal quando você coloca o resultado, ele dá um resultado e você consegue modificar a cor desse resultado. Quero ver se ele vai ensinar isso daí, que eu acho bem interessante, eu queria aprender. E fazer a outra coisa, ó. Igual se, abre parênteses, essa for maior, símbolo de maior, do que essa, ponto e vírgula. Aí eu escrevo, ó, A Verdadeiro. é maior e B. E fecho aspas. Tem que ser aspas mesmo, tá, gente? Pode ser aquela aspa, tem que ser aspas dupla, tá? Que é shift e o apóstrofo. É diferente, né? Apóstrofo de aspas. Ponto e vírgula. Se isso aqui não for verdade, é sinal que o quê? Que A não é maior que B. E fecha parênteses. Então, ó. Vamos mudar aqui então, aqui, ó. A é maior que B. Então ele escreveu isso. Agora vamos colocar o contrário. Vamos colocar aqui tem 8. 8 não passa a ser menor que B? Então, ó. 8 e dou Enter. Vai mudar, ó. Olha lá, ó. A não é maior que B. Entendeu? Então agora vamos tentar usar essa função aqui. Tá bom? Vamos tentar usar essa função aqui, ó. Então eu quero que toda vez que isso aqui for maior que 20 mil, apareça a palavra caro. Então vamos lá, ó. Igual. Se, abre parênteses. Aí clica aqui, ó. Se esse valor aqui for maior ou igual, ou seja, maior e o símbolo de igual a 20 mil, ponto e vírgula. Eu vou escrever o quê? Abro A. Sempre que eu quero escrever alguma coisa, eu tenho que abrir aspas. Eu escrevo então, caro. E até uma exclamação, aí fecho aspas. E aí, ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Abre parênteses de novo. E se não for maior que 20, eu quero que escreva o quê? Barato. E fecho aspas de novo, fecho parênteses. Vou dar um enter aqui. Ou seja, isso aqui é caro? É caro. Aqui, ó. Se ele E copiar agora pra eu vou baixo. arrastar aqui e eu copiar. Olha lá, ó. Barato, barato, caro, barato, barato, barato. Entendeu? Então, ó, aqui já tá com 44 minutos. E, enfim, se eu continuar aqui vai ficar longo demais. Mas aqui já deu pra gente dar uma pincelada aqui, gente, em algumas fórmulas. E essa fórmula aqui, cara, a fórmula se, ela é a forma mais usada no Excel, segundo o ChatGPT. Então, eu vou colocar mais algumas fórmulas aqui, que são relativamente fáceis. E só para não ter que explicar isso depois, mas aqui, ó, tem uma fórmula que chama máximo. É isso mesmo? É máximo e uma fórmula que chama mínimo. Tá bom? Como é que funciona a fórmula máximo? Igual, máximo. Quando você começa a escrever e ele completa aqui para você, é só você apertar Tab, tá? Ele vai pra próxima lá. Quero saber qual é o valor máximo nesse intervalo aqui. Fecha parênteses. Dou um Enter. Ele vai falar, ó, o valor máximo é quanto? 27 mil. Acertou. Óbvio, né? É uma fórmula. E aqui eu também posso fazer com o mínimo. Igual, mínimo, abre parênteses. Lembre de colocar acento, tá, gente, em português. Senão não vai, não. E todas essas fórmulas tem em inglês, tá? Aí é max, ou min, né? Então, fecha parênteses. Vamos ver aqui. Ó, o valor mínimo aqui é 5.400.
Tá vendo? Então ajuda você a achar o pico máximo e o maior vale, né? Ou seja, o mínimo. Gente, tem como colocar fórmula, tem como colocar gráficos. Por enquanto aqui, a gente tá navegando ainda nas fórmulas, tá bom? E aqui você já deve estar começando a clarear sua mente do tanto de coisa que dá pra você fazer aqui. Já. Tá, ó, média é muito usado, soma é usado pra caramba. Fazer essas contas de multiplicação, igual eu falei aqui. Essa parada de multiplicar por um valor fixo aqui também é muito útil, tá bom? E essa parada da função si, eu também posso fazer, cara, é tanta coisa que eu acho que vai ficar até ruim pra explicar aqui, mas eu, por exemplo, pelo menos agora, né? Mais pra frente, nas próximas aulas eu vou explicar. Mas, por exemplo, aqui eu coloquei um texto, mas poderia ser uma fórmula. Ou seja, se isso acontecer, eu quero que multiplica esse por esse. Se isso não acontecer, eu quero que escreve zero. E eu quero só mostrar uma coisa pra vocês aqui, pra vocês terem noção do potencial disso aqui, ó. De falso Legal, e hein? verdadeiro. Olha que legal. Apesar de estar escrito false aqui, o Excel entende isso aqui como zero. E apesar disso aqui estar escrito true, ele entende isso aqui como 1. E eu vou provar isso pra você agora. Ó, igual isso vezes 3. Vai dar zero. Por que que deu zero? Porque falso, lembra que eu falei que falso é zero? Então, ó, 0 vezes 3 é quanto? 0. Zero. Mas agora vamos ver, vamos fazer essa multiplicação aqui agora? Considerando essa aqui, ó, que deu verdadeiro. Tá vendo que é verdadeiro? Ó? Vou pegar essa célula aqui então, que deu true. Agora quanto que vai dar? 3 vezes 1 é quanto? 3. Então, verdadeiro e falso, ele entende como um número, tá bom? Então, é isso, tá bom? Espero que você tenha clareado mais a sua mente aí. Tem muitas fórmulas para mostrar, vou dar vários exemplos aqui ainda. Mas é que essa parte que eu fiz aqui, gente, ela ainda é introdutória. Então, assim, isso aqui vai servir como base para a gente fazer 1 milhão de coisas no Excel, tá bom? Então você tem que entender esses conceitos de comparação, você tem que entender como é que funciona essa função si, essa parte de congelar aqui. Então hoje eu expliquei aqui vários conceitos e algumas formulazinhas básicas aqui, como média, soma, máximo e mínimo, tá bom? Mas pode ficar tranquilo. E, cara, dá para fazer conta com data, dá para Cara, alguns conceitos básicos que já ajudam bastante. Ih, caramba. Aí, alguns conceitos básicos que já ajudam bastante aí pra gente já poder ter uma noção do que fazer. É igual que eu falei, cara, eu queria aprender muito a colocar a cor lá. Se der aquele resultado, ele põe cor a verde. Se der resultado errado, põe cor vermelha. Se der resultado, sei lá, parcial, cor amarela, por exemplo, sei lá, azul, entendeu? Cara, muito bom, muito legal de aprender, tá bom? E é isso. Nos vemos aí na próxima aula, né? Não sei quando é que eu vou estar assistindo a próxima aula, que eu tô bem cansado ultimamente, gente. Peço desculpas. Mas é isso. Muito obrigado pra você, meu mano, que em algum momento decidiu fazer esse curso aí junto comigo, né? Tá aprendendo um pouco mais. Então, muito obrigado pra você que deixou o seu like, se inscreveu no canal. E é isso. Tamo junto. Valeu. É nóis. Fui.